Os vídeos assustadores do YouTube existem desde o início do site, e muitos deles traumatizaram milhões de pessoas ao longo dos anos. Mas você já parou para pensar de onde esses vídeos vieram? Ou o que significam? É o que iremos descobrir hoje. Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Aqui é o Raffler e hoje estamos com o terceiro volume da nossa série investigando os antigos horrores do YouTube. Caso você ainda não tenha assistido os 2 primeiros volumes, você pode deixar para vê-los depois desse, não faz muita diferença. Então, sem mais enrolações, vamos começar. Pois eu garanto que hoje teremos muita coisa estranha. Eu fiz uma menção rápida a esse vídeo lá da minha investigação sobre o caso do Play2 e percebi que ele tinha que aparecer aqui em algum momento. Little Baby's Ice Cream é um canal de uma sorveteria da Filadélfia que postou vários comerciais estranhos entre os anos de 2012 e 2016, sendo o comercial mais famoso deles o "Este é um momento especial". There's good reason for my glistening skin, and how I shine, and how my pores are so clean and clear. O comercial é bizarro do começo ao fim, mostrando uma pessoa feita de sorvete comendo parte da sua própria cabeça enquanto o narrador fala sobre a maravilha que é comer o sorvete da Little Baby's Ice Cream. Nas palavras dele, o sorvete o torna mais jovem, mais brilhante e o faz amar seu trabalho e a sua vida, enquanto a criatura de sorvete olha fixamente para a câmera sem piscar uma única vez. Esse vídeo tem mais de 20 milhões de visualizações e definitivamente perturbou muita gente, mas também existe um outro comercial com a mesma pessoa de sorvete chamado Love Lickers, que mostra a criatura com a parte de trás da cabeça lambida enquanto ela segura uma casquinha que tem outra criatura que segura outra casquinha e por aí vai, revelando um enorme loop de criaturas de sorvete se consumindo até que no final, uma delas aparece segurando a logo da sorveteria enquanto uma lingona gigante está prestes a lamber a parte de trás da sua cabeça. Isso soa estranho. Esses comerciais foram criados por Doug Williams, um cineasta que produziu outros comerciais semelhantes e alguns curtas bizarros, e a criatura de sorvete de ambos os comerciais foi interpretada por Asa Shabe, e curiosamente a sua fantasia não foi feita com sorvete, mas sim com creme de marshmallow. E depois de assistir esse comercial algumas vezes eu não consigo deixar de notar como ela parece muito tentar segurar o riso durante o vídeo. Gravar esse bagulho com certeza foi uma experiência. E outra curiosidade interessante é que o narrador desses comerciais é o Matt Bossi, o mesmo narrador do jogo Bind of Isaac. A sorveteria Little Baby's Ice Cream foi fundada por Martin Brown e Peter Angevin em 2011, inicialmente como um pequeno negócio. No começo, os sorvetes eram vendidos na rua em um triciclo, e mais tarde um estabelecimento foi inaugurado em Fishtown, na Filadélfia. Mas infelizmente a sorveteria encerrou suas atividades em 2019, e o triciclo que deu início a todo o negócio foi destruído. Nunca ficou claro qual foi o verdadeiro motivo do fim da sorveteria, mas há especulações que dizem que o local não conseguiu se manter por conta dos seus sabores de sorvete bem diferentes, como miojo, whisky, sushi, pizza. Sabores bem estranhos, mas eu não vou mentir que pelas fotos os sorvetes são bem bonitos. Eu acho que eu pediria uns 3 de cada só pra saber como é. Mas também é possível que a sorveteria tenha fechado por conta da sua má reputação com o público. Durante a pesquisa desse vídeo eu encontrei muitos clientes afirmando que o atendimento da sorveteria era péssimo e os preços muito abusivos, mostrando que, apesar dos comerciais bizarros e a diversidade de sabores, a sorveteria Little Baby's Ice Cream não parecia ser um negócio muito bem administrado.
Em 5 de outubro de 2007, o vídeo Obedeça La Morsa foi postado no YouTube e se tornou um verdadeiro fenômeno, com o upload original contendo mais de 5 milhões de visualizações ainda em 2007. Porém, o vídeo foi posteriormente apagado em novembro de 2008 por conta de muitas polêmicas acerca do vídeo e, principalmente, do seu criador, Obey the Walrus. O vídeo mostra uma mulher dançando ao som de músicas infantis distorcidas junto de vários efeitos e imagens estranhas. Esse clipe sem contexto assustou milhões de pessoas e várias lendas e creepypastas foram criadas para tentar explicar o que se passava nesse vídeo, com a maioria delas sugerindo se tratar de um vídeo amaldiçoado, e que as pessoas que o assistiam poderiam sofrer de algum tipo de maldição ou até a morte. Essas histórias também diziam que a mulher que aparece dançando no vídeo, a tal da Morsa, havia sido amaldiçoada e que a sua aparência seria uma consequência desse acontecimento. Mas é claro que, além de mentirosas, essas afirmações também são um grande desrespeito com a mulher do vídeo, Sandy Crisp. Sandy foi uma atriz transgênero que também era conhecida como Goodness Bunny, atuando em vários filmes undergrounds de Hollywood e também em clipes musicais. Sandy nasceu em janeiro de 1960 em Santa Mônica, na Califórnia, e durante a gestação a mãe de Sandy acabou adquirindo poliomielite, uma doença contagiosa que, se não tratada corretamente, pode causar paralisia, e em crianças pequenas os danos podem ser ainda mais severos, como problemas no desenvolvimento dos membros e deformidades. Sandy nasceu com essa doença e sofreu de muitos tratamentos negligentes e mal executados por parte dos médicos, que a longo prazo só pioraram ainda mais a sua situação. Além disso, Sandy também fez a sua transição de gênero ainda na década de 70, o que tornou a sua vida ainda mais difícil por conta de todo o preconceito. Porém, ela nunca desistiu e dedicou toda a sua vida à arte e principalmente em apoio à comunidade LGBT. Em 1994 foi feito um documentário sobre a história de vida e carreira de Sandy, e foi desse documentário que saíram os clipes utilizados em Obedeça La Morsa, o que mostra que esse vídeo é um baita desrespeito com a pessoa real que sofreu muito, porque imagina só milhões de pessoas ficarem assustadas com um vídeo em que você só aparece fazendo algo que você gosta, porém completamente distorcido e com o intuito de fazer algo assustador só porque você é diferente. And that Obey the Walrus, excuse me, I'm not a walrus, I'm a human being. And I would appreciate it if people would recognize that. E a pior parte disso tudo é o fato do criador do vídeo, Obey the Walrus, ser um cara completamente insano. Com a popularidade de Obedeça La Morsa, Obey postou mais vídeos com a mesma premissa e usando mais clipes da Sandy, e que mais tarde deu origem a um culto. Sim, um culto, que endeusava o próprio Obey e a tal figura da Morsa. Obey era tão obcecado com a própria fantasia que ele tinha uma página no MySpace onde postava desenhos bizarros, e que em sua grande maioria envolvia coelhos, fazendo referência ao nome artístico de Sandy, além de um grupo no MSN onde ele reunia essa comunidade de pessoas que acreditavam na figura da Morsa e compartilhando conteúdo gráfico e perturbador. Por mais irônico que isso possa soar, esse caso é uma verdadeira toca de coelho que contém tanta informação bizarra e indivíduos misteriosos que eu teria que fazer um vídeo gigante para conseguir falar sobre tudo isso. Então, caso você tenha interesse, comenta aí. Eu entrego o vídeo daqui 50 anos. E é claro que em algum momento desse quadro eu teria que falar sobre a série que muitos consideram como o pai das animações de terror do YouTube, um verdadeiro fenômeno durante os primeiros anos do site, Salad Fingers. Hello. I like rusty spoons. I like to touch them. Salad Fingers é uma série de animação surrealista criada por David Firth. O primeiro episódio, postado em maio de 2007, é protagonizado por um ser humanoide com pele verde e dedos longos chamado Salad Fingers. Na verdade, a série inteira gira em torno dele. É meio óbvio, eu acho. Salad comenta como ele gosta de colheres enferrujadas, demonstrando um grande prazer em tocar em texturas diferentes, se eu posso dizer assim. Salad então vai em busca de uma colher perfeita e caminha até uma casa não tão longe dali.
E então percebemos que o cenário que a série se passa é um completo nada, parecendo até um tipo de cenário pós-apocalíptico. Uma criança aparece e Sala de pergunta se ele poderia entrar em sua casa para verificar as colheres. Might I ask where you keep the spoons? Dentro da casa, Salad não encontra nenhuma colher e o episódio termina com ele raspando os dedos em uma chaleira enferrujada. Mano, por que ele é assim? Apesar de simples, esse pequeno curta foi um grande marco na história do YouTube, com o upload original tendo mais de 30 milhões de visualizações. O restante da série segue a mesma premissa e eu diria que as coisas pioram a cada episódio, contendo mais visuais perturbadores e temas sombrios como morte, autocanibalismo, depressão, isolamento, entre outros. Inclusive, o episódio mais recente, Crows, lançado em 2025, sim, a série continua firme e forte até hoje. Parece fazer referências a doenças como Alzheimer. Essa obra é uma mistura fascinante entre desconforto, medo, tristeza, calmaria e estranhamente engraçado em alguns momentos. É definitivamente uma experiência bem diferente e fácil, uma das obras mais únicas e icônicas do YouTube. Caso você nunca tenha assistido, eu fortemente recomendo. Mas é claro, se você não tiver problema em ver bizarrices dos mais variados tipos. Ao longo dos anos, várias teorias foram criadas para tentar explicar a possível história por trás da série. Entretanto, David já afirmou algumas vezes que Salad Fingers não tem uma narrativa 100% concreta, e que o seu objetivo é apenas criar arte que seja interessante para ele, até admitindo que não coloca metáforas e simbolismos na obra de forma intencional. Então, por mais enigmático que seja esse universo, e principalmente o próprio personagem do Salad Fingers, em boa parte das vezes o criador só tá inserindo qualquer coisa. Mas isso também mostra o que pra mim é uma das faces mais interessantes do surrealismo, que é justamente a falta de contexto e sentido da obra. Tecnicamente, nenhuma teoria sobre a série está errada, e ao mesmo tempo, nenhuma está certa. Eu não sei se essa é a intenção do David, mas eu acredito que a verdadeira história de Salad Fingers é baseada na sua própria interpretação dos episódios. Eu assisti tudo e tenho a minha interpretação da história, mas pode ser que você tenha uma interpretação completamente diferente. E no final eu acho que é isso que torna essa obra tão especial. Não é um ARG super elaborado ou uma narrativa contínua, é simplesmente um trabalho artístico feito com muito carinho e dedicação. Mas agora falando um pouco mais sobre as origens da série, a ideia surgiu de uma piada interna entre o David e seu amigo Christian Webb, que depois se tornou um dos colaboradores da obra. Um dia eles estavam tocando música e então Chris disse que o David tinha uma salada de dedos, uma piada sobre o jeito como ele tocava a guitarra. E então o nome Salad Fingers virou uma piada interna entre eles no MSN. Algum tempo depois, Chris sugeriu que David fizesse uma animação sobre um homem que gostava de colheres enferrujadas. Obviamente ele não falava sério, até porque... que porra de ideia é essa? Mas David acabou gostando do conceito e realmente fez essa animação, dando origem ao primeiro episódio de Salad Fingers, que foi postado em julho de 2004 no Newgrounds. Mas surpreendentemente o curta passou batido e foi totalmente ignorado pelos usuários. Apenas recebeu mais atenção quando foi adicionado na página inicial do site, mas a popularidade da obra só surgiu mesmo quando o vídeo foi postado no YouTube em maio de 2007, assim se consolidando como um dos clássicos do terror da plataforma, e inspirando vários artistas ao decorrer dos anos. Além de Salad Fingers e suas outras animações, David Firth também já trabalhou como roteirista do filme Kuso, e nos últimos anos ele também tem dublado alguns personagens de Smiling Friends. Pois é, olha eu citando essa série de novo. Se eu ganhasse uma moeda toda vez que eu citasse Smiling Friends nesse canal por referenciar alguma obra de terror do YouTube, eu já teria 2 moedas. O que não é muito, mas é engraçado que já tenha acontecido 2 vezes. Eu realmente preciso assistir as temporadas 2 e 3 porque essa série é muito boa. Okay. Em 12 de julho de 2015 foi criado um canal chamado Robert Helpman. O mesmo postou 12 vídeos de uma vez só e então não teve mais nenhuma atividade, dando início a um grande mistério e se consolidando como um dos canais mais perturbadores do YouTube. O primeiro vídeo se chama
Daisy chegou. Esse vídeo e todos os outros aterrorizaram milhões de usuários durante anos. Todos eles são bem simples e parecem ser uma série de vlogs, onde Robert cuida e passa seu tempo com a Daisy, um cadáver embrulhado com sacos plásticos que aparenta estar em um estado avançado de decomposição. Daisy está presente em todos os vídeos, sempre imóvel. Porém, ela ainda parece estar viva de alguma forma, se teleportando entre salas e movendo pequenos objetos de lugar. Sem falar do vídeo Daisy caiu, mostrando que Daisy acabou caindo da escada, e conseguimos até mesmo a ouvir chorando. Nessa série de vídeos também há outro personagem recorrente, um homem mascarado que, pelo que eu entendi, poderia ser o próprio Robert, e muito provavelmente o assassino da Daisy. Há momentos em que esse homem se aproxima do cadáver e então começa a esfaqueá-lo, ou até o colocando sobre uma bancada e então arrancando seus órgãos internos. E como eu falei anteriormente, o canal havia postado 12 vídeos. Entretanto, 2 deles foram apagados pelo próprio YouTube por supostamente violarem as diretrizes. Não é difícil encontrar reuploads desses vídeos perdidos, e sinceramente eles não são tão diferentes dos outros, mas com certeza são alguns dos mais perturbadores. Em um deles vemos o assassino alimentando Daisy e no outro ela está no chão da cozinha enquanto ele apenas acaricia ela. Sério, a atmosfera desses vídeos é muito desconfortável. Mas, por mais sinistros que sejam os vídeos do Robert, é importante ressaltar que nada do que estamos vendo é de fato real. No caso, Daisy não é um cadáver de verdade. Esse canal é obviamente algum tipo de enigma ou trabalho artístico. Em todos os vídeos existem momentos específicos em que uma sequência de palavras embaralhadas piscam na tela. Tentar reunir essas palavras isoladamente não vai dar em nada, mas, se juntarmos tudo o que encontramos em todos os vídeos, nós teremos um poema. Havia uma dama só de pele e osso, tal dama nunca antes fora vista. Aconteceu certo dia que essa dama foi à igreja para rezar. Quando chegou ao portão da igreja, ali ela descansou um pouco. Quando chegou ao pátio da igreja, ouviu os sinos tão altos. Quando chegou à porta da igreja, parou para descansar mais um pouco. Quando entrou na igreja, o padre pregava contra o orgulho e o pecado. Ao olhar para cima e para baixo, ela viu um homem morto no chão, e de seu nariz até seu queixo, os vermes saíam e entravam. Então ela disse ao padre: "Eu ficarei assim quando morrer?" "Oh, sim", disse o padre, "você ficará assim quando morrer." E então a dama gritou. Esse poema / conto folclórico inglês é supostamente datado do século 17 e 18. Esse texto é mais conhecido por fazer parte do livro Histórias Assustadoras para Contar no Escuro, de 1981, fazendo uma mistura de moral religiosa com o medo da morte e do pecado. Agora, o que esse poema tem a ver com os vídeos da Daisy é meio difícil dizer. Outra coisa estranha sobre o canal do Robert é que ele nunca se refere a si mesmo como eu, mas sim nós. Tipo, nós cuidamos da Daisy e esse tipo de linguagem, sugerindo que ou o Robert está acompanhado de mais alguém, tipo um cúmplice, ou ele sofre de algum transtorno de personalidade. Mas de qualquer forma, durante os vídeos, eles falam sobre o dia a dia da Daisy e como é cuidar dela. Inclusive, também há muitos indícios de que Daisy seja na verdade uma criança, ou ao menos se comporta como uma.
Daisy tem brinquedos, brinca de esconde-esconde, chora ao se machucar e precisa de beijinhos para melhorar. Sem falar do próprio assassino / sequestrador demonstrar um comportamento super protetor com ela. Isso fica ainda mais evidente no último vídeo do canal, chamado de Daisy vai embora. Não. Ela nos deixou e agora não há mais Daisy. Não há mais Daisy. Daisy. Queremos a Daisy de volta. Traga a Daisy de volta. Precisamos dela aqui. Ela deveria estar aqui. Sempre aqui. Durante anos, esse canal foi um completo mistério. Sua atmosfera inquietante e perturbadora levantou muitas teorias e buscas por novas informações. Curiosamente, Robert Helpman foi uma pessoa de verdade. Robert foi um ator australiano muito famoso durante as décadas de 30 e 80, conhecido por ter interpretado muitos vilões em vários filmes diferentes, incluindo até mesmo o Diabo, que foi interpretado por Robert cerca de 4 vezes. E um de seus filmes mais populares é o clássico natalino que, aqui no Brasil, foi chamado de O Calhambeque Mágico, de 1968. Esse filme até hoje é bem popular nos Estados Unidos e sempre volta a ser reprisado durante a época de Natal. Nessa obra, Robert interpreta um vilão que sequestra crianças, e é aqui onde os paralelos com o canal do YouTube começam a aparecer. Como eu disse, existem evidências de que Daisy seja uma criança, ou que pelo menos represente uma, e que o Robert parece mantê-la fechada do mundo exterior, como se fosse um verdadeiro sequestro, principalmente levando em conta a forma como ele lida com a fuga da Daisy no último vídeo. E todo esse contexto e paralelos levaram à criação da teoria mais popular sobre o canal de Robert Helpman, que sugere que Daisy seja na verdade uma representação do espírito natalino, uma tradição que ao longo do tempo perdeu seu verdadeiro propósito e que agora aparece como um encosto, um cadáver em decomposição que não vai embora. Uma forte evidência para isso é a música que toca no primeiro e no último vídeo, que simboliza tanto a chegada quanto a saída de Daisy. Essa música é na verdade uma melodia natalina chamada Papai Noel se esconde em seu fonógrafo, que toca ao contrário. Se essa teoria for verdade, o canal do Robert se trata justamente disso, da morte do Natal. Uma tradição que surge como encosto e que devemos lidar sempre do mesmo jeito, realizando as mesmas atividades e hábitos repetitivos que hoje não carregam significado algum. Mas apesar disso, ainda existem aqueles que acreditam e insistem em manter seu significado vivo, mas que depois não sabem lidar com o final das festas, onde o espírito natalino finalmente vai embora e as famílias podem tirar suas máscaras e se afastarem novamente, acabando com a fantasia de que o feriado ainda é capaz de reunir as pessoas. E essa teoria até que faz bastante sentido, apesar disso ser uma forma bem fria e até cruel de representar uma época tão feliz do ano. Mas é inegável que Robert Helpman de fato tem um ponto. Infelizmente, feriados como o Natal perderam seu significado ao longo do tempo, com as famílias se importando cada vez menos com as tradições e principalmente com a união. O que antes era um feriado feliz e inocente, agora não passa de um fardo que deve ser aturado por muitos até que ele finalmente vá embora. E chegamos ao final de mais um vídeo. Caso você ainda não tenha assistido os 2 primeiros volumes da série, o card vai aparecer aí na tela. Admito que agora eu não sei o que trazer em um possível 4º volume dessa série, ou se vocês sequer querem que ela continue. Então, por favor, comenta aí o que você achou desse vídeo e quais outros vídeos antigos deveriam ser abordados no futuro. Além de, é claro, lembre-se de deixar o like e a sua inscrição, que também me ajuda demais. Dito tudo isso, obrigado por assistir e a gente se vê por aí. Falou!